Muitos de nós passamos nossas vidas admirando aqueles homens musculosos no YouTube, no Instagram ou no Facebook, que parecem ter nascido com músculos e que nos mostram como podemos alcançar a perfeição em tão pouco tempo. Esses vídeos nos fazem sentir frustrados e desmotivados, pois não conseguimos alcançar os mesmos resultados com a mesma facilidade. Nós tentamos seguir os conselhos e as dicas que eles nos dão, mas acabamos frustrados novamente, pois não vemos os resultados que esperávamos. Mas quais são os segredos por trás daqueles corpos musculosos? É que eles passaram horas e horas no ginásio, comendo alimentos específicos e seguindo rotinas de treinamento rigorosas. É que eles têm uma genética mais propícia para o ganho de massa muscular. É que eles têm uma motivação e uma disciplina que nós não temos? A verdade é que não é sempre assim. A verdade é que a forma de ganhar massa muscular é mais complexa e envolve muitos fatores. Além disso, muitas vezes esses vídeos nos fazem sentir mal com a nossa própria forma física, como se fôssemos fracassos por não sermos como eles. Nós passamos a nos sentir inseguros e a nos comparar com os outros, o que nos leva a um ciclo de baixa autoestima e desmotivação. E é exatamente isso que queremos mudar. Queremos mostrar que a forma de ganhar massa muscular é mais do que apenas seguir um treinamento ou uma dieta específica. Queremos mostrar que a chave para um corpo saudável e forte está em nossa própria capacidade de cuidar de nós mesmos, de fazer escolhas saudáveis e de nos motivarmos a alcançar nossos objetivos. Essa é a jornada que vamos fazer juntos, uma jornada que vai além do treinamento e da dieta, e que vai nos levar a descobrir a verdadeira forma de ganharmos massa muscular sem precisar nos preocupar com aquelas horas no ginásio. Vamos falar sobre os alimentos que podem nos ajudar a aumentar a nossa massa muscular, sobre as técnicas de treinamento que podem nos ajudar a alcançar nossos objetivos sem precisar nos esforçar demais, e sobre as estratégias de motivação que podem nos ajudar a manter a disciplina e a perseverança necessárias para alcançar nossos objetivos. Nossa jornada é única, pois vamos nos concentrar em como a comida pode ser nossa melhor aliada na busca por um corpo saudável e forte. Vamos mostrar que é possível alcançar nossos objetivos sem precisar nos preocupar com aquelas horas no ginásio, e que a chave para um corpo saudável e forte está em nossa própria capacidade de cuidar de nós mesmos. Vamos romper os tabus e as crenças erradas sobre a forma de ganhar massa muscular e vamos mostrar que a verdadeira forma de alcançar nossos objetivos está em nossa própria capacidade de nos motivarmos e de nos cuidarmos. Agora, vamos mergulhar na verdadeira magia por trás da nossa capacidade de construir músculos sem precisar nos preocupar com aquelas horas no ginásio. O segredo está em compreender como a nossa dieta pode nos ajudar a alcançar nossos objetivos. É como um jardineiro que cuida de uma plantação. Ele não pode apenas plantar as sementes e esperar que cresçam sozinhas. Ele precisa fornecer a nutrição certa, regar a plantação e protegê-la dos prejudiciais. Da mesma forma, nós precisamos fornecer a nossa musculatura com os nutrientes certos, para que ela cresça e se fortaleça. Um dos principais nutrientes que nós precisamos para construir músculos é a proteína. Ela é como a construção de blocos de uma grande estrutura. Sem ela, a nossa musculatura não tem como se desenvolver. Mas não é apenas qualquer tipo de proteína que faz o serviço. Nós precisamos de proteínas de alta qualidade, como as encontradas em carne magra, peixes, ovos e legumes. Essas proteínas são como os materiais de construção de alta qualidade que nos permitem criar uma estrutura forte e durável. Outro fator importante que nós precisamos considerar é a hidratação. A água é como o combustível do nosso corpo. Sem ela, a nossa musculatura não consegue funcionar corretamente. Nós precisamos beber água suficiente para manter a nossa hidratação adequada e evitar a fadiga e a dor muscular. É como um automóvel que precisa de gasolina para funcionar. Se não tiver gasolina, não pode se mover. Da mesma forma, se não tiver água, a nossa musculatura não pode se desenvolver. Agora, considerem como isso se aplica quando você enfrenta um treinamento intenso. Se você não estiver hidratado, a sua musculatura pode ficar cansada e dolorida. Isso é como tentar construir uma estrutura com materiais de baixa qualidade. Ela não vai durar muito tempo e pode até colapsar. Mas, se você estiver bem hidratado, a sua musculatura pode se desenvolver e se fortalecer, como uma estrutura construída com materiais de alta qualidade. Outro aspecto importante que nós precisamos considerar é a recuperação. A recuperação é como o processo de consertar uma estrutura danificada. Se a nossa musculatura não tiver tempo para se recuperar, ela pode ficar cansada e dolorida. Isso é como tentar construir uma estrutura sem dar tempo para a construção se consolidar. Ela vai colapsar. Mas, se nós damos tempo para a nossa musculatura se recuperar, ela pode se desenvolver e se fortalecer, como uma estrutura que foi construída com cuidado e atenção. Agora,
Vamos falar sobre como podemos aplicar esses conceitos em nossa vida diária. É como criar um plano de ação para construir uma estrutura. Nós precisamos decidir quais são os nossos objetivos, como vamos alcançá-los e quais são os passos que precisamos seguir. Da mesma forma, nós precisamos decidir como vamos construir nossa musculatura, quais são os nutrientes que precisamos fornecer e como vamos nos recuperar após um treinamento intenso. Agora que entendemos a importância da nutrição e da hidratação para construir músculos, é hora de explorar outro aspecto fundamental: a recuperação. A recuperação é como o processo de consertar uma estrutura danificada. Se a nossa musculatura não tiver tempo para se recuperar, ela pode ficar cansada e dolorida. Isso é como tentar construir uma estrutura sem dar tempo para a construção se consolidar. Ela vai colapsar. Agora, considerem como essa aplicação é relevante quando você enfrenta um treinamento intenso. Você está se esforçando ao máximo para alcançar seus objetivos. Mas se você não se recupera adequadamente, você pode se lesionar ou se sentir cansado e dolorido por muito tempo. Isso é como tentar construir uma estrutura com materiais de baixa qualidade. Ela não vai durar muito tempo e pode até colapsar. Mas, se você se recupera adequadamente, você pode se desenvolver e se fortalecer, como uma estrutura construída com materiais de alta qualidade. Uma das principais formas de recuperação é dormir. O sono é como o processo de consertar uma estrutura danificada. Quando você dorme, seu corpo se recupera dos esforços do dia e se prepara para o próximo desafio. Se você não dorme o suficiente, você pode se sentir cansado e dolorido, e sua musculatura pode não se desenvolver como você gostaria. Isso é como tentar construir uma estrutura sem dar tempo para a construção se consolidar. Ela vai colapsar. Além disso, a relaxação também é fundamental para a recuperação. A relaxação é como o processo de afrouxar as tensões em uma estrutura. Quando você se relaxa, você permite que seu corpo se recupere dos esforços do dia e se prepare para o próximo desafio. Se você não se relaxa, você pode se sentir cansado e dolorido, e sua musculatura pode não se desenvolver como você gostaria. Isso é como tentar construir uma estrutura com materiais de baixa qualidade. Ela não vai durar muito tempo e pode até colapsar. Outra forma de recuperação é a hidratação. A hidratação é como o processo de fornecer água a uma estrutura. Quando você bebe água suficiente, você permite que seu corpo se recupere dos esforços do dia e se prepare para o próximo desafio. Se você não bebe água suficiente, você pode se sentir cansado e dolorido, e sua musculatura pode não se desenvolver como você gostaria. Isso é como tentar construir uma estrutura sem dar tempo para a construção se consolidar. Ela vai colapsar. Agora, considerem como essa aplicação é relevante quando você enfrenta um treinamento intenso. Você está se esforçando ao máximo para alcançar seus objetivos, mas se você não se recupera adequadamente, você pode se lesionar ou se sentir cansado e dolorido por muito tempo. Isso é como tentar construir uma estrutura com materiais de baixa qualidade. Ela não vai durar muito tempo e pode até colapsar. Mas, se você se recupera adequadamente, você pode se desenvolver e se fortalecer, como uma estrutura construída com materiais de alta qualidade. É importante lembrar que a recuperação é um processo contínuo. Você não pode apenas se esforçar ao máximo e esperar que a sua musculatura se desenvolva. Você precisa se recuperar adequadamente após cada treino e permitir que seu corpo se recupere dos esforços do dia. Isso é como construir uma estrutura que é forte e durável. Você precisa dar tempo para a construção se consolidar e permitir que a estrutura se desenvolva gradualmente. Só assim você pode alcançar seus objetivos e se sentir satisfeito com seus resultados. Agora que entendemos a importância da recuperação para construir músculos, é hora de explorar outro aspecto fundamental: a gestão do estresse. O estresse é como uma onda que pode afetar nossa musculatura, tornando-a fraca e dolorida. Quando estamos sob pressão, nosso corpo libera hormônios que podem prejudicar a recuperação e o crescimento muscular. É como tentar construir uma estrutura em solo instável. Ela pode colapsar a qualquer momento. Agora, considerem como isso se aplica quando você enfrenta um treinamento intenso. Você está se esforçando ao máximo para alcançar seus objetivos, mas se você não gerencia o estresse, você pode se lesionar ou se sentir cansado e dolorido por muito tempo. Isso é como tentar construir uma estrutura com materiais de baixa qualidade. Ela não vai durar muito tempo e pode até colapsar. Uma das principais formas de gerenciar o estresse é a prática de técnicas de relaxamento. A meditação, por exemplo, é como uma ferramenta que pode ajudar a acalmar a mente e reduzir o estresse. Quando você medita,
você pode se conectar com o seu corpo e entender melhor suas necessidades. Isso é como acender uma luz em uma sala escura. Você pode ver melhor e se sentir mais seguro. Outra forma de gerenciar o estresse é a atividade física regular. O exercício é como um purificador que pode ajudar a eliminar o estresse e a ansiedade do seu corpo. Quando você se move, você pode liberar endorfinas, que são como hormônios naturais que podem ajudar a melhorar o seu humor e reduzir o estresse. Isso é como abrir uma janela e deixar que o ar fresco entre em sua casa. Você pode se sentir mais leve e mais animado. Além disso, a alimentação também é uma forma importante de gerenciar o estresse. Coma alimentos que sejam ricos em antioxidantes e nutrientes essenciais, como frutas, vegetais, nozes e sementes. Isso é como fornecer combustível para uma máquina. Você pode se sentir mais energizado e mais capaz de lidar com o estresse. Consequentemente, é fundamental que você gerencie o estresse de maneira eficaz para alcançar seus objetivos de construir músculos. Quando você se sente estressado, tente relaxar e se conectar com o seu corpo. Faça exercícios regulares e coma alimentos saudáveis. Isso é como construir uma estrutura forte e durável. Você pode alcançar seus objetivos e se sentir mais seguro e mais confiante. Agora, considerem como isso se aplica quando você está treinando intensamente. Você está se esforçando ao máximo para alcançar seus objetivos, mas se você não gerencia o estresse, você pode se lesionar ou se sentir cansado e dolorido por muito tempo. Isso é como tentar construir uma estrutura em solo instável. Ela pode colapsar a qualquer momento. Portanto, é fundamental que você desenvolva uma estratégia de gestão do estresse para alcançar seus objetivos de construir músculos. Quando você se sente estressado, tente relaxar e se conectar com o seu corpo. Faça exercícios regulares e coma alimentos saudáveis. Isso é como construir uma estrutura forte e durável. Você pode alcançar seus objetivos e se sentir mais seguro e mais confiante. À medida que vamos refletir sobre a jornada até aqui, podemos notar que as ideias começam a se interligar de forma fascinante. A nutrição, a hidratação e a recuperação se apresentam como os pilares fundamentais para o crescimento muscular saudável. E, ao considerar a gestão do estresse como um componente essencial da equação, podemos ver como as diferentes peças começam a se encaixar. Agora, ao refletir sobre a importância da nutrição, podemos entender que as escolhas alimentares não são apenas uma questão de saúde, mas também de performance. Ao consumir alimentos ricos em proteínas, carboidratos complexos e gorduras saudáveis, podemos fornecer ao nosso corpo os recursos necessários para construir e reparar músculos. E, ao considerar a hidratação, podemos ver como a água é essencial para a dissolução de nutrientes e a remoção de resíduos tóxicos. A recuperação, por sua vez, é a chave para permitir que o corpo se consolide e se fortaleça após o treinamento. Em light de essas insights, podemos começar a ver como os diferentes aspectos da jornada começam a se interligar. A nutrição, a hidratação e a recuperação se apresentam como os componentes essenciais para o crescimento muscular saudável. E, ao considerar a gestão do estresse, podemos entender como as diferentes peças começam a se encaixar. É como se estivéssemos construindo uma estrutura, com cada componente se interligando de forma harmoniosa. Refletindo sobre essa jornada, podemos começar a ver como as diferentes ideias começam a se apresentar como um todo coeso e consistente. A nutrição, a hidratação e a recuperação se apresentam como os pilares fundamentais da saúde e do bem-estar. E, ao considerar a gestão do estresse, podemos entender como as diferentes peças começam a se encaixar. É como se estivéssemos olhando para um quadro, com cada elemento se apresentando como uma parte importante da obra de arte. Agora que entendemos a importância da nutrição, da hidratação, da recuperação e da gestão do estresse para o crescimento muscular saudável, podemos ver como as diferentes peças começam a se encaixar. É como se estivéssemos construindo uma estrutura, com cada componente se interligando de forma harmoniosa. A verdadeira praxis começa agora, com a aplicação dessas ideias em nossa vida diária. Não é mais apenas sobre seguir uma fórmula ou um plano de treinamento, mas sim sobre entender a complexidade do nosso próprio corpo e como podemos trabalhar em harmonia com ele. É sobre criar uma relação saudável com a nossa própria saúde e bem-estar, e não apenas sobre alcançar um objetivo específico. A jornada para o crescimento muscular saudável é uma caminhada contínua, cheia de desafios e obstáculos. Mas é justamente essa jornada que nos permite crescer e se desenvolver como seres humanos. É uma oportunidade para nos conhecermos melhor, para entender nossas próprias limitações e possibilidades,
e para criar uma relação saudável com o nosso corpo. Agora que entendemos a importância da nutrição, da hidratação, da recuperação e da gestão do estresse, podemos ver como as diferentes peças começam a se encaixar. É como se estivéssemos construindo uma estrutura, com cada componente se interligando de forma harmoniosa. E é justamente essa harmonia que nos permite alcançar o crescimento muscular saudável e a saúde geral que desejamos. A verdadeira praxis começa agora, com a aplicação dessas ideias em nossa vida diária. Não é mais apenas sobre seguir uma fórmula ou um plano de treinamento, mas sim sobre entender a complexidade do nosso próprio corpo e como podemos trabalhar em harmonia com ele. É sobre criar uma relação saudável com a nossa própria saúde e bem-estar, e não apenas sobre alcançar um objetivo específico. E é justamente essa relação saudável que nos permite criar uma vida mais equilibrada e feliz. É sobre entender que a saúde e o bem-estar não são apenas objetivos a serem alcançados, mas sim uma parte integrante da nossa própria existência. É sobre criar uma vida que seja harmoniosa com o nosso corpo e com o mundo ao nosso redor. A jornada para o crescimento muscular saudável é uma jornada para a saúde e o bem-estar geral. É uma oportunidade para nos conhecermos melhor, para entender nossas próprias limitações e possibilidades, e para criar uma relação saudável com o nosso corpo. É uma jornada que nos permite crescer e se desenvolver como seres humanos, e que nos permite criar uma vida mais equilibrada e feliz.